Eu fiquei 30 dias sem Instagram. E não foi por modinha, por detox digital. Não, não, não. Foi para entender como que essa parada funcionava. E eu percebi uma coisa. O Instagram é uma máquina surreal, é uma máquina fantástica, mas ele não é uma rede social. Ele é, de fato, uma empresa de anúncio. E o objetivo dela é disputar a sua atenção, é disputar o seu tempo, né? Então, eu quis observar o meu comportamento, o meu foco, o pessoal chama de mente, né? Eu quis ver como que essa ferramenta funcionava através de uma pausa. O que poderia mudar para mim através disso daí? Eu quero te convidar a conhecer esse canal, né, da comunidade Pipa. Vai ser um canal onde a gente vai conversar. Vai ter pouquíssima edição de vídeo. Eu não vou ficar montando vídeos bonitinhos. Não, eu quero que seja um canal para a gente trocar uma ideia e eu expor para vocês aquilo que eu acho legal, comportamento em vida. Eu sou formado em Educação Física e Filosofia, então eu quero trazer essa filosofia de boteco, sendo que estou realizando praticamente uma vontade de alguns amigos e alunos que falaram: Patrick, monta um canal no YouTube, vamos conversar lá, vai ser legal. Então tá aí, 2026 chegou e eu vou montar esse canal e a gente começa por aqui. Então eu quero que você seja muito bem-vindo aqui no meu escritório para a gente conversar. E o seguinte, eu percebi que o Instagram ele é muito foda. Ele realmente foi criado com o intuito de ser uma ferramenta muito potente e eu acredito que os maiores neurocientistas não estão em laboratórios de faculdade, eles estão dentro de uma meta, né, dentro de um YouTube. São esses caras que estudam como que podem fazer a pessoa ficar presa naquilo dali, né? Então existem alguns documentários, como o Dilema das Redes, falando bastante sobre essa questão de dopamina. Mas enfim, esse não é o foco. Eu quero te falar o que eu percebi durante esses 30 dias sem Instagram. O problema não é a ferramenta. O problema é o uso inconsciente. O Instagram, ele faz exatamente o que ele foi feito para fazer. Ele foi criado para isso, tá? Nesses 30 dias eu tive um choque de realidade que me fez repensar um pouquinho mais. 30 dias fora. Sabe quantas pessoas me mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem? Além dos meus alunos que já sabiam disso, né, que eu ia ficar esse período fora, 10 pessoas. 10 pessoas que me seguem ali nas redes e que a gente tem um relacionamento me mandou a mensagem. Eu falei: caramba, eu sigo mais de 300 pessoas e só 10 pessoas que me mandaram mensagem perguntando se estava tudo bem. Então, peraí, tem uma coisa que eu preciso repensar. Será que essas relações são reais ou essa convivência do digital, né? E, de fato, existe uma engenharia, igual eu falei, por trás do vício, né? Conteúdo rápido, é estimulante, o estímulo é constante. Então, a gente tem o tempo inteiro esses impulsos, né, essas vontades. E eu tinha uma coisa que me deixava doido e eu não entendi o porquê, até hoje não sei porquê. Mas eu tinha uma vontade, assim, na verdade não era vontade, talvez era um impulso de comentar, de responder um comentário de alguém. Então alguém comentava alguma coisa e se fosse uma coisa burra, eu queria muito comentar. Ah, Patrick, como é que você sabe que você é inteligente? Então não, a gente se baseia em evidência dentro da nossa área. Então quando ele comentava alguma coisa fora da evidência, eu queria expor, comentar, falar alguma coisa, né? E isso daí é impressionante como que estava dentro de mim. Ou às vezes ele falava uma coisa que eu pensava diferente na filosofia, eu queria comentar também, sem que ele tenha pedido a minha opinião. E isso foi uma mudança muito grande na minha cabeça. É algo que eu mudei completamente nesses últimos dias. Eu parei de expor a minha opinião em alguma coisa que alguém não perguntou. Então, se eu quero expor minha opinião, eu vou lá no meu Instagram, venho aqui no YouTube e exponho. Eu quero colocar. Mas eu responder alguém que não me perguntou nada, isso é algo que eu não vou fazer mais. E assim que eu saí do Instagram, eu vim para um outro canal que foi o YouTube, né? Então eu migrei os meus vícios. E a diferença, ela foi realmente gritante. Porque eu parei de consumir baboseira. Porque eu confesso, eu ficava bastante tempo nos Reels, sabe? Eu ficava bastante tempo mesmo. Eu via muita coisa e eu achava assim
que eu não gastava tempo não, que era uma coisa normal do meu trabalho, mas não, realmente eu consumia muito conteúdo de Reels, eu gastava muito tempo com besteira. E depois que eu vim pro YouTube, eu percebi que eu tive dificuldade em ver, assim, aulas mais longas, conteúdos mais densos, menos baboseira, eu consegui filtrar mais aquilo que eu queria, porque eu selecionava aquilo que eu queria, e de fato eu otimizei muito mais usando para aprender. E aí foi aonde veio, né, uma conversa que eu tive com uma aluna sobre a questão da comparação social. Graças a Deus eu nunca tive problema com isso, mas eu tenho várias alunas que possuem problema com comparação. E por essas alunas ter bastante envolvimento com comparação, eu comecei de fato a estudar mais sobre o tema. E o Instagram é muito perigoso para isso, tá? Então assim, eu acho que a ferramenta é muito boa, mas existe o Frankenstein da vida ideal ali dentro. Eu não sei se isso é baseado em evidência, alguma coisa, mas eu percebo filosoficamente sobre isso. O que eu comecei a entender? Na vida perfeita, nós temos o relacionamento perfeito, tem no Instagram. Todo mundo ali é bonito. Cara, todo mundo tem um shape maravilhoso. E aí eu fico me perguntando, pô, mais da metade da população está acima do peso sedentário. Cada 10 pessoas que eu vejo no Instagram, 8 são bonitas. Peraí, tem uma coisa errada. Era pra ser um 5/5, então. E olha lá ainda, né? Namorado maravilhoso, namorada perfeita, casamento lindo, viagens internacionais toda semana, o emprego dos sonhos e o tanto de tempo que essa pessoa tem disponível para conseguir fazer a rotina perfeita. E aí a gente começa a trazer o Frankenstein, né? A gente vai pegando um pedacinho de cada pessoa e olha para dentro, fala assim, cara, minha vida é uma bosta. Porque eu até tenho uma qualidade boa nisso, mas eu não tenho dinheiro igual essa pessoa tem, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Você começa a achar que sua vida é uma porcaria. E aí você começa a se comparar. Então, assim, é um alerta emocional, sabe? Para as pessoas que se comparam demais, cuidado com o uso do Instagram, tá? Cuidado com o uso do Instagram, porque se a pessoa ela tem esse desejo, essa dependência de aprovação externa, uma crítica já vai ser suficiente para desabar você. Então, tenha cuidado com isso. Agora, se você não tem problema com comparação, se você tem esse autoconhecimento tranquilo, consegue lidar bem com isso, toca o pau. É uma ferramenta fantástica para trabalhar. É uma ferramenta maravilhosa. Eu repensei muito. Eu antigamente falava mal do Instagram, eu não largo o Instagram, porque eu trabalho com ele. Mais de 50% do meu faturamento hoje vem de rede social, vem de Instagram. Então, eu uso hoje mais como forma profissional e não social. Quando eu falo social, eu não sigo qualquer pessoa. Eu sigo os meus alunos, eu sigo pessoas que tenham ali, talvez não são meus amigos, mas tem ali uma interação social comigo, essas pessoas que me mandaram mensagem, por exemplo, os meus amigos, meus familiares, né, essas pessoas assim. E as outras pessoas que eu sigo é para aprender. Então eu tenho um determinado, sei lá, assunto que eu quero aprender sobre investimento. Tem um cara que eu gosto muito que é o Raul Sena, o investidor sardinha. Eu vou e acompanho ele no Instagram, eu vou e acompanho. Eu gosto muito do Ícaro de Carvalho, eu vou e acompanho também, porque eu aprendo muito com esses caras. Então, hoje eu sigo pessoas que me dão um retorno para que eu possa valer a pena a situação de segui-los, entende? Tem que ter um conteúdo por trás para eu conseguir absorver, porque aquilo dali para mim não é uma rede social. Aquilo ali para mim é uma empresa de anúncio. E eu trabalho com aquilo dali, tá? Eu não sou um sommelier da vida alheia. Eu uso aquilo que eu estou estudando, né? Eu filtro mais isso daí. Então eu quero que você comece a perceber como eu uso isso. E você vai perceber que eu falo eu toda hora. Por quê? Porque aqui entra um processo fundamental. Cuidado com as fórmulas prontas. Depois que a internet cresceu, parece que as pessoas vendem o caminho que funcionou para eles, mas foi a solução que funcionou para ela. Talvez não é para você, não é uma regra universal. Cada pessoa, cada fase pede uma coisa. Ah, tem gente que ficou rico vendendo curso. Beleza, funciona. Tem gente que ficou rico trabalhando mesmo, vendendo, sei lá, produto físico. Funciona. Só que daí o cara que vende curso fala que o físico não funciona mais. E que o físico fala que o curso não funciona mais, que o tempo está evoluindo. E saturou. E não, não, não. Não é isso. Cada pessoa ela tem um perfil. Você precisa analisar se o seu perfil encaixa com aquela pessoa. Se ele não encaixar, não encaixa, não adianta. Vai funcionar, na verdade, tudo funciona, sabe?
Só que você precisa ver se encaixa, se você está disposto a trabalhar com isso daí de fato. Então isso daí é algo que você precisa raciocinar. Um outro ponto também que eu achei muito importante foi a questão do tédio. E isso é algo que eu estou pensando ainda, não tem uma fórmula concreta na minha cabeça. Mas eu percebi que o tempo passa mais devagar sem rede social. E o tédio aparece. E aí eu quero fazer uma fuga desse tédio, sabe? Eu quero, sei lá, eu quero ir para alguma coisa. E aí eu ia para rede social. E aí o tédio talvez ele não é tão ruim. O tédio talvez ele pode ser um início de uma consciência. É algo que a gente pode trazer em próximos vídeos na parte de filosofia. Mas é algo que eu percebi. Eu fugia da rede social, eu fugia do tédio na rede social. Quando eu tirei a rede social, eu fiquei entediado. Eu queria fazer alguma coisa. Eu precisava. Só que essas coisas tinham que ser de recompensa imediata, porque eu acostumei meu cérebro a isso, né? Então existem várias variáveis envolvidas nisso que a gente pode trazer. Mas para concluir esse vídeo, valeu a pena. Valeu muito a pena eu ter feito esse teste. Eu fiquei muito mais presente, mais claro no que eu queria. Eu falava mal do Instagram, mas o Instagram não é um vilão. Eu percebi isso. O uso sem consciência cobra um preço. Isso é verdade. Então, o Instagram ele não é vilão, mas o uso sem consciência é. Utilize a ferramenta para o que ela foi feita. Ela não é uma rede social. Ela utiliza da interação social para fazer a venda dos anúncios, e é a função da empresa. Ela é uma empresa de vender anúncios, ok? E o que eu sempre quis falar para você, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha para as pessoas saberem que você gostou. E sei lá, não sei quem mais que fala, eu sei que tem um monte de coisa que fala. E onde que desliga isso aqui que eu já cansei?